Bom dia, tarde, noite e madrugada. Vamos reagir aqui agora ao Monark questionando o infectologista, o Francisco Cardoso, é, acerca de pessoas tendo problemas cardíacos, né? Pós-vacina. Antes que quando eu estava na faculdade, a gente era mais, óbvio, né, jovem e tal, não sei o quê, eu era mais né, Mas por quê? mais pro campo da esquerda, tal, aquela Entendi, coisa, não, tudo né, bem, eu também era esquerdista. né, mas eu nunca, eu era esquerda mesmo, não era essa coisa de Não era Partido dos identitário, Trabalhadores, né, não era identitário, né. sim. Eu lia os livros, Até porque o identitarismo é um fenômeno bem novo, bem recente. E mesmo dentro da esquerda ele encontra alguma resistência ainda dos esquerdistas mais antigos e mais voltados para o trabalhismo e tal, dentro do PT, do PCO. O PSOL não, o PSOL ele é o identitarismo na essência, mas os outros partidos têm resistência ao identitarismo, pelo menos focos de resistência ao identitarismo na esquerda. tá? Foi por isso que eu deixei de ser também. Aí eu li os livros, esse aqui não Não pode. faz sentido. Mas a gente vê também os exemplos, né? E a gente participava de campanhas do centro acadêmico e tal. Tinha uma época que estava na moda uma ONG canadense que era o No Free Lunch, para dizer que não tem lanche grátis. Porque era muito comum fazer evento com a indústria pagando lanchinho, tal, não sei o quê, entre os médicos, dá um quê, vai num churrasco, paga o churrasco. E a gente falava que não existe, tudo aquilo tem custo. E era já uma crítica até da DENEM, né, que era o movimento que centralizava os estudantes de medicina no Brasil, dessa questão da propaganda da indústria, da influência da indústria na medicina. Sim, Né? que é a reversa, porque A coloca o gente lucro tinha na rankings frente falando, da os saúde. remédios mais prescritos são os mais patrocinados. A gente fazia isso, a gente participou muito disso. E agora, na Covid, eu vi todos aqueles colegas que lá atrás também estavam com a gente na DENEM, né? Todo mundo defendendo a indústria. Uhum. Né? A esquerda, quando politizou a doença para ter uma narrativa e enfrentar a chamada direita, vamos tentar botar, que é muito mais complexo do que isso, ela mudou totalmente o discurso dela. Ela passou a se aliar àqueles que no passado eram o grande Satã. Né? Aí a esquerda se mostrou. Vocês querem ver um bom exemplo disso? Muito bom. As agências de checagem, você pega as notícias das agências de checagem do Estadão, Folha, não sei o quê, tem as notícias lá sobre a Covid-19, sobre as falsas notícias, etc. Quando vocês forem ver essas checagens, procura se não tem ali um apoio da Pfizer, um apoio da Johnson, que fabrica outra vacina. Está tudo lá. Debate sobre a Covid-19 com cientistas sérios, renomados, defendendo as vacinas, condenando a cloroquina. Está lá o apoio da Johnson, o apoio da Pfizer. É só vocês procurarem. No Twitter, a Paula Schmidt mostra isso o tempo todo. É só você procurar. Então, assim, isso é bem verdadeiro. As Big Tech Big Techs não, as Big Pharmas caminharam juntinhas com essa pseudociência aí, com os jornais, com os checadores, enfim, com a esquerda e o progressismo, né? A gente está num tempo em que a esquerda está dando mão para grandes corporações. O que, se você falar isso para um esquerdista dos anos 80, 70, ele vai falar, meu irmão, você está comendo merda, a gente jamais faria isso. Você está delirando que a esquerda vai fazer uma porra dessa. A gente odeia a Coca-Cola. A gente quer que a Coca-Cola se foda, que o capitalismo vá para casa do caralho. Como é que você vai dizer que no futuro vai ter nego da esquerda junto de uma grande farmacêutica? Servo do globalismo, servo dos bilionários que eles criticam Exato, tanto. e assim, é só para imunizante da Covid, porque continuam não tomando vacina do sarampo, continuam não reforçando vacina do teto. Pode crer. Eu fiz uma carta uma vez para um conselho tutelar, até como médico, dando uma intiminada deles, falando, vem cá, meu amigo, a única vacina que vocês estão cobrando dessa criança é a de Covid?
Então quer dizer que lá só não tiver vacina nenhuma, nem de pólio. Mas só tem a de Covid. Tá tudo bem? Porque eu fico pensando assim, por que eles estão nessa gana de querer que todo mundo tome essa vacina, mesmo sabendo que ela tem problemas claros de efeitos colaterais? Pô... Claros não, esse é o problema dos efeitos colaterais, eles não são claros. Eles não são claros, essas empresas pediram imunidade jurídica para operar no Brasil. Os efeitos não são claros, não eram divulgados. Agora que parece que teve uma ação na Inglaterra, alguma coisa assim, que para divulgar os efeitos colaterais, porque eles só seriam conhecidos daqui a 50, 100 anos. O contrato da Fiocruz com a AstraZeneca, feito pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, que na época chefiava a Fiocruz, tem sigilo de 15 anos. Então não tem nada claro, tem absolutamente nada de claro no meio disso tudo. Ao contrário. Vira e mexe, a gente vê um cara saudável fazendo um exercício físico de uma maneira intensa, o coração dele para, do nada. Não, mas aí a narrativa é que foi a mudança climática, que é normal ter infarto aos 30 anos, que... Quando na verdade que é os casos têm aumentado. Que é o suco tangue, que é o gemidão do Zap. A gente vê aí diversas explicações. Não, eu tenho as manchetes guardadas, né? Algo na atmosfera está fazendo as mulheres terem mais infarto, não sei o quê. Não, é super normal um médico de 27 anos ter um infarto durante o trabalho no pronto-socorro. Eu recebia de vez em quando uns fact-checkers, né? Que é a polícia da verdade, né? Falando isso, não, mas ele morreu de infarto. Falei, você acha normal morrer de infarto aos 27 anos? Não faz sentido nenhum. Aí não publicavam a crítica e tal, não sei o quê. Então você acha que esse é o interesse que eles têm na vacina? Pelo menos é o que parece pra mim. O interesse é matar as pessoas. Cara, não sei, não. Não, porque aí é algo que a gente seria numa escala que eu não consigo entender. Primeiramente, o interesse financeiro, óbvio. Sim, estão vendo bilhões e bilhões, né, vendendo vacina. Mas eu acho que tem uma coisa por trás, que não é necessariamente, como muitos acreditam, que é uma política de despopulação. Eu acho que é meio bizarro fazer isso. Mas eu acho que... É meio bizarro fazer lockdown do jeito que fez. É meio bizarro caçar médicos que estão dando sua opinião legítima. Mas isso é meio bizarro. Mas eu diria que é uma prova social. Se eu consigo impor isso ao cidadão, eu vou conseguir impor o que eu quiser. Sim, faz sentido. Eu acho que E se você não tiver desse imunizante aqui, o teu aplicativo de crédito social vai ficar diminuir. Negativo. Você vai ficar no Serasa social. Que é o que eles querem fazer no fundo. Então, no fim, isso tudo é uma agenda de controle social, de implementar um governo que, através da desculpa da saúde, né, ou do sanitarismo, ele vai controlar onde as pessoas andam, o que elas comem, onde elas gastam dinheiro. O que você pode falar, o que você pode vestir, o que você pode fazer, onde você pode ir. Agora eles estão tentando criar uma outra indústria, que é a da comida de plástico. Já estão aprovando nos Estados Unidos frango de plástico. Como assim, frango de plástico? Comida cultivada em farmácias artificiais. Ah, tá, eu vi isso aí. Pode ser interessante um sintetizador, não sei. Aí começam a falar que tem muito gado no planeta, que ele gera muito carbono, e a gente sabe que toda a produção humana de gás carbônico ela é ínfima comparada com a produção da própria planeta Terra. Pode criar através de vulcões e outras coisas. Tipo assim, 4% do gás carbônico liberado no planeta todo ano é em função humana. E aí eles justificam dizendo que é pouco, mas que existe um equilíbrio. E que esse tantinho de nada que o ser humano está fazendo é o responsável por causar um grande desequilíbrio. Como se a gente estivesse com um copo cheio d'água e o que os seres humanos fazem é a gota que transborda. Que transborda. E por causa disso, tem que impor uma série de restrições à sua liberdade, à sua produção. Né? Você tem que alimentar essa galera. Então você começa a investir em fazenda de plástico para fazer planta de plástico, carne de plástico. Eles querem controlar tudo, né? O que a gente come. E aí quem é que são os sócios dessas indústrias? Os mesmos que defendem as vacinas, os mesmos que são donos de tudo, no final das contas, né? É uma coisa meio louca você pensar isso. Mas é uma coisa que é real, a gente vive isso, né? A gente sente na pele. Eu senti na pele. Você como médico, eu como influenciador, comunicador, todo mundo tá sentindo a ditadura chegando. Eu tô sendo perseguido pelo Estado, pô. A quinta-feira eu vou depor na Polícia Federal porque eu tenho uma opinião. Então, a gente já... E esse depoimento aqui do Monark é muito curioso porque
qual é o crime? Se você pega o Código Penal para mim, pega o Código Penal e mostra ali qual foi a conduta do monarca que faz com que ele precise depor na Polícia Federal. Qual foi a conduta que ele cometeu ali? Pega o Código Penal e me mostra. Não tem nada ali que mostre, que justifique o monarca ter que prestar depoimento. Ele já está no estado de exceção e está afetando todas as profissões, todos os aspectos da vida do brasileiro, do ser humano. Esse fenômeno não é aqui no Brasil, primeiro deixar claro, né? Ele é travestido como defesa da democracia, mas como é que você defende a democracia? Calando os direitos individuais. Calando a voz das pessoas, né? E isso que você falou é interessante porque existe um método para isso, né? Eles dizem que as notícias falsas, a desinformação, né? Ela é a responsável por botar em risco a nossa sociedade, a nossa democracia. Só que eles pegam, na maior parte das vezes, a sua opinião. A minha opinião é uma leitura subjetiva minha dos fatos. Sim. Ela não é informação. Eu não gosto de madeira. Isso é verdade ou mentira? Não é nem verdade nem mentira. Você não gosta. Eu não gosto de madeira. É o seu direito. Eu acho que essa mesa de madeira, ela estraga o ambiente. Essa é a minha opinião. Sim. Outra coisa eu vou falar, isso aqui não é madeira, isso aqui é aço inox. Sim, aí você isso é uma informação errada. Sim. Que é vulgarmente chamada de fake news, né? E que mesmo assim é direito seu de eles falar eles pegam a sua opinião. Exatamente. Ainda que ele pegue essa madeira e diga isso aqui é aço inox e convença alguém que aquilo ali é aço, ele não está fazendo rigorosamente nenhum mal à sociedade, ele não está ameaçando a democracia de forma alguma. De forma alguma. E aí você partindo para casos concretos maiores, não justifica a atuação ainda assim não justifica a atuação do inquérito das fake news do Alexandre, que é ilegal na origem, que não deveria existir. E esse tipo de coisa, já era combatido, já existia. A mentira não foi inventada com a internet. E a mentira já era combatida antes com a verdade. Mas agora tem um alcance muito maior. Há pouco tempo atrás o alcance estava nas correntes de e-mail. E você batia nas mentiras das correntes de e-mail, você ria delas de diversas formas. Tiveram sites que se especializaram em bater nessas correntes de e-mail, nessas mensagens e tal, e ninguém precisou chamar a polícia e prender ninguém porque está mentindo. É como você estiver no shopping, na praça de alimentação do shopping aí da sua cidade. Você está comendo um hambúrguer da lanchonete lá e contando uma mentira para as pessoas, ninguém vai chamar o segurança do shopping para te expulsar dali. O shopping não vai ter nenhuma responsabilidade sobre o que você está dizendo, como a rede social não deve ter responsabilidade sobre o que você diz. Mas ali tem um conteúdo que é neonazista. Chama a polícia. Tem um conteúdo que é pedófilo. Chama a polícia. Polícia Federal, o trabalho dela é catar pedófilo na internet. Não é trabalho da rede social. Conteúdo de ódio, não sei o quê, você, a depender do que for, você encaminha para a autoridade competente. E o Código Penal já prevê os crimes de calúnia, injúria e difamação. Então, se alguém te injuria numa rede social, você vai fazer o quê? Vai pedir para a rede social tirar o perfil do cara do ar? Você vai pedir para calar aquele cara porque ele pode mentir de novo na rede social? Esse cara aqui só espalha mentira, então vamos calar ele. Isso não pode ser feito assim. Não tem nada que eu diga, de fato, que vá derrubar um sistema de um país, ameaça a democracia. Vamos pegar essa expressão e dar uma olhada nela. Ameaçar a democracia com uma palavra, com um discurso, quer dizer que o meu discurso vai
vai chegar e fazer com que um determinado presidente seja derrubado, vai fazer com que um determinado presidente instaure uma ditadura. O presidente brasileiro não vai instaurar a ditadura, nenhum deles, mas nem se ele quiser muito, mas se ele tiver muita vontade, ele não consegue. Então, assim, ficar calando as pessoas por uma suposta defesa da democracia é uma das coisas mais nojentas que eu já ouvi. Transformam em informação. Se a opinião é a minha leitura subjetiva dos fatos, ela não está informando ninguém. Se ela não está informando ninguém, ela não pode ser desinformação. Mas eles transformam isso em informação, depois dizem que essa informação é falsa ou é desinformação, e isso vira uma espécie de licença para aplicarem sanções contra os seus direitos civis. Exato. O que é assim que uma ditadura se instaura, né? E é por isso que a gente hoje vive numa ditadura, né? Infelizmente. Assista esse podcast. É isso. Então, por esse vídeo foi isso. É muito bom esse trecho entre o Dr. Francisco e o Monarque. Excelente. E até a próxima aí, eu encontro vocês. Valeu, obrigado por quem está se inscrevendo aí, quem está ativando o sininho. Valeu mesmo.